Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Brian e hoje estamos aqui para poder discutir sobre um livro que é muito importante. Tem uma mensagem muito profunda que é necessário bastante raciocínio para poder entender toda a mensagem por trás. E estamos falando sobre Ensaio sobre a Cegueira. E eu estou aqui com o Miguel para podermos discutir sobre esse livro. Boa tarde, prazer, eu sou o Miguel. A gente vai começar a nossa entrevista, o nosso diálogo, com algumas perguntas pra gente conseguir ver se o Brian tem um conhecimento suficiente pra estar apto a falar aqui, que eu tenho certeza que ele leu o livro, né, Brian? Com certeza. É claro. Isso aí, ué. Posso começar? Pode. A primeira pergunta é o seguinte: se você fosse dar os nomes do personagem, qual seria o nome deles? Eu acho que nesse livro, assim, a questão de não ter nomes é muito importante pro livro. Eu acho que eu não mudaria essa questão, porque o fato dos personagens serem descritos com características em vez de usar nomes, deixa a gente na mesma situação que eles, que a gente também tá cego. Um cego, ele não consegue ver as pessoas, ele sabe por causa das características. As características que ele escuta, as características que às vezes ele sente. E da mesma forma, no livro a gente não sabe o nome das pessoas. Isso coloca a gente nessa situação de cegueira também. A gente tendo que conhecer todo mundo por meio das suas características. Mas é o seguinte, o livro Ensaio sobre a Cegueira tem uma coisa que é muito comentada nele, que é a falta de pontuação certa, travessão e tal. É um nível contínuo, difícil de ser lido por uma pessoa, tipo qualquer pessoa que lê gibi, essas coisas. O que você acha sobre isso? Sobre a pontuação do livro? O que se podia mudar? Se pode ser diferente para ter uma melhor ou uma pior? Eu já vi muitas pessoas comentando sobre a forma de escrita do José Saramago, que ele até se assemelha um pouco a Machado de Assis, que tem toda essa questão, assim, do livro ser complexo na questão das palavras, Mas eu acho que essa falta de pontuação é pra tentar manter a pessoa imersa dentro do livro, dentro da história. E ela ficar ali naquela leitura contínua e se manter dentro do livro, se sentir dentro da história do livro. Certo, Brian. Depois dessa explicação, a gente consegue entender que cada autor tem a sua, entre aspas, personalidade para escrever algo. Você tocou no assunto do nosso José Saramago, que é o cara que escreveu o livro. E eu queria saber, ele sugere que a verdadeira cegueira é a moral. Eu queria saber se você concorda com isso ou não. E qual o seu ponto de vista. Se você for analisar, assim, bem a história do livro mesmo, você vai ver que, no caso, a cegueira, ela é bem metafórica, Eu acredito que, na verdade, eles nem ficaram cegos de verdade dentro do livro. Na verdade, foi tudo uma grande metáfora. Porque tem uma certa parte do livro até que eles falam sobre os olhos deles terem se tornado espelhos para dentro da sua própria alma. Então é como se eles estivessem enxergando o vazio interno deles. Toda essa cegueira branca também representa essa questão deles serem vazios por dentro, Então eu acho que a questão deles não terem moral, não terem ética, é o que representa essa cegueira dentro do livro. Queria também te fazer uma pergunta que é o seguinte: se você já presenciou alguma situação que as pessoas viram, mas não enxergaram o problema? Uma coisa assim que eu penso muito é que é difícil a gente enxergar os nossos próprios defeitos, Então, às vezes, quando a gente vê o nosso defeito em outra pessoa, a gente fica incomodado com aquilo, E acaba criando, às vezes, uma cisma com aquela pessoa sem motivo nenhum. Então, muitas vezes, realmente, a gente vê uma situação, tá numa situação, mas não consegue enxergar a solução, não consegue enxergar, às vezes, o problema. É realmente algo recorrente que acontece no dia a dia e é algo realmente comum de acontecer. Igual, eu e meu pai, eu amo meu pai. Só que o meu pai, eu sou muito parecido com ele. Querendo ou não, mesmo ele querendo, ele não querendo admitir, mas eu sou muito parecido com ele. Aí ele chega: por que você é tão difícil, que não sei o que e tal e tal. Quando eu parei pra perceber dessa virada de chave, foi que meu pai, ele não tava querendo que eu fosse igual a ele. Porque ele sabe que aquilo que ele foi, não que ele é agora, mas que ele foi. Aí eu fiquei imaginando, poxa, como é que o cara que faz isso, ou já fez isso, não quer que eu seja igual a ele. Mas na maioria das vezes os pais sempre querem o bem pros filhos. E eu queria te fazer mais uma pergunta: se você estivesse no lugar da mulher do médico, você revelaria que ainda enxerga ou manteria em segredo? Porque, querendo ou não, isso iria ser uma vantagem, entre aspas, porque ia todo mundo cego e você tá vendo. Você ia conseguir coisas. Mas o que você faria na sua visão? Eu acho que a situação que ela tava ali era bem complexa, É até difícil de tomar uma decisão sobre isso. Porque, por mais que ela fosse tentar se ajudar, se ela tivesse falado, assim, que ela tá enxergando, também ia ter muitas pessoas que iam reagir de uma certa maneira que ia ser perigoso pra ela, Tipo, eles saberem que ela é a única que enxerga ali, ela estaria colocando a própria vida em risco. Então, eu acho que se fosse eu teria contado sim. Mas, pela situação dela, dá pra entender o porquê que ela não contou. Realmente, todo o risco envolvido
com a situação, eu acho que faz sentido ela não Era ter melhor contado. ela ter dado uma segurada e tal, mas é isso mesmo, porque é igual um vídeo que eu vi uma vez também, era um filme na verdade, que era uma sociedade que era cheia de gente com síndrome de Down, só que nasceu uma pessoa que era normal, entre as pra gente, mas é normal pra eles. Aí a pessoa começou a julgar e tal, a ver com outros olhos, só que numa sociedade que todo mundo é cego, você enxerga, não é uma coisa complicada assim, é na vida. Se você consegue ver coisa que todo mundo não consegue ver, todo mundo começa a te jogar pro lado e tal. E é sobre isso, uma coisa bastante interessante de se comentar. Realmente. E a gente vai ficando por aqui, rapaziada, porque já deu o nosso tempo. Um ótimo final de semana pra vocês e até a próxima.